Você já sentiu que perde o controle quando está comendo e come de forma impulsiva, mesmo sem fome? Se isso já aconteceu com você, muito provavelmente você já se perguntou: será que eu tenho compulsão alimentar? Se você ainda não sabe exatamente o que é a compulsão alimentar, qual a diferença entre ter o transtorno da compulsão alimentar ou simplesmente é o hábito de comer em exagero, ou se você só quer entender mais sobre os critérios clínicos do diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre isso. Deixei a tag aqui em cima e o link do vídeo na descrição também. Se você não me conhece, meu nome é Giovana Albernaz, eu sou psicóloga clínica especializada em terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC. E já que você viu meu vídeo anterior sobre o que é a compulsão alimentar, a sintomatologia, as diferenças, nesse vídeo a gente vai entender as 3 estratégias principais para lidar com os sintomas desse transtorno. Mas antes de qualquer estratégia prática, o ponto mais importante aqui é: se você sente que os episódios de compulsão alimentar têm estado muito frequentes, cada vez mais intensos e graves, é essencial que você busque ajuda psicológica. Não é um vídeo no YouTube com estratégias para lidar com a compulsão alimentar que vai conseguir resolver um caso grave de transtorno alimentar. Compulsão alimentar não é frescura, não é falta de foco, não é falta de força de vontade e às vezes, dependendo da gravidade do caso, é também necessário um acompanhamento psiquiátrico, principalmente se existirem outras comorbidades, transtorno de depressão, ansiedade, alterações no sono. Então, gente, por favor, se você sabe que já tá na hora de buscar uma ajuda, não deixe de fazer isso, tá bom? Mas vamos lá para as estratégias. A primeira estratégia, que pra mim, assim, é a estratégia MORE, é você desenvolver a sua consciência sobre os gatilhos emocionais e ambientais dos episódios de compulsão alimentar. Frequentemente, as pessoas que têm episódios de compulsão alimentar, elas têm o episódio de compulsão alimentar como uma válvula de escape para emoções desconfortáveis. Pode ser que tenha sido, por exemplo, um dia muito estressante no trabalho, e aí você chega em casa e pensa: eu mereço. Pode ser sentimentos de frustração com a vida ou com alguma pessoa. Pode ser sentimento de solidão, pensar bem num pós-término. Pode ser ansiedade, que pode estar conectada com vários fatores, desde questões no relacionamento amoroso, problemas com amizades, problemas em relações familiares, pode ser relacionado ao trabalho, às vezes algum luto, pode ser muita coisa. O fato é que na nossa vida a gente passa por vários altos e baixos que depende muito do ciclo de vida que a gente tá, e vão ter dias, mais do que outros, que a gente vai ter mais um alto teor ali de sentimentos e emoções negativas. Todos nós buscamos válvulas de escape. Tem pessoas, por exemplo, que têm hábito de roer as unhas, tem pessoas que têm o hábito de tricotilomania. Existe todo tipo de vício e a maioria deles é uma válvula de escape para uma emoção desconfortável que está acontecendo ali internamente. E a comida é uma delas. Mas, gente, usar a comida esporadicamente como válvula de escape não caracteriza compulsão alimentar. Por isso, reforço, vá ver o meu vídeo sobre compulsão alimentar, que lá eu explico melhor. A pessoa que se encontra no transtorno de compulsão alimentar é porque, a maioria das vezes, essa pessoa acabou tornando um hábito tomar a comida como válvula de escape. E isso se intensificou muito, tanto falando de frequência quanto intensidade, e também falando do nível de calorias da comida que está envolvida nesse episódio de compulsão alimentar. Por isso que é muito importante você saber os seus gatilhos emocionais. Na maioria das vezes, a pessoa com o transtorno de compulsão alimentar tem um gatilho específico. Já em outros casos, pode acabar se generalizando. Então, qualquer emoção desconfortável já é gatilho para um episódio. É claro, você vai depender da terapia ou de muita maturidade emocional, de muita pesquisa, para poder conseguir refazer esse caminho.
você vai ter que achar uma outra forma mais saudável de lidar com essas suas emoções negativas. E quando a gente fala de gatilho, a gente não fala só de gatilho emocional não, viu? A gente fala de gatilhos ambientais. Eu sei disso por experiência clínica dos meus atendimentos. Não vou mencionar aqui exemplos específicos da minha experiência, mas muitas vezes um gatilho ambiental é que no seu caminho de volta do trabalho para sua casa, você faz a sua rota ali de carro e você passa em frente a uma doceria. Às vezes, isso é o suficiente para te fazer parar, comprar umas coisinhas ali para ir para casa. E sim, gente, em vários casos, acredite ou não, a estratégia era mudar a rota. E sim, tô falando geograficamente falando mesmo. Evitar esses lugares. Muitas situações, por exemplo, as pessoas têm que evitar a casa da mãe, a casa da sogra, quando por acaso essas pessoas acabam não entendendo ali a sua necessidade de evitar ter esse contato de uma oferta excessiva de comida. Quando você começa a observar esses padrões que antecedem os episódios de compulsão alimentar, você passa a entender que o episódio da compulsão, ele nunca vem do nada. Ele tem um contexto. E reconhecer isso é o primeiro passo para você lidar com eles. A segunda estratégia está aliada à primeira, e eu vou chamar ela de a regra dos 10 minutos. Que é, basicamente, você se treinar a parar de responder à vontade, ao desejo de comer de uma forma instantânea. Senti o desejo de comer um doce, já fui no iFood, pedi o doce, desci, peguei, comi, passa tudo muito rápido. Com o tempo, a ideia é que você vai adquirindo mais autocontrole para, assim que a vontade surgir, ao invés de você simplesmente responder a ela, você vai fazer um compromisso com você mesma de esperar 10 minutos. Você vai colocar o cronograma, um timer ali, e você vai parar para se questionar. Por que eu tô querendo comer agora, se eu tô sem fome? O que eu tô sentindo? Eu tô desconfortável com alguma coisa? Eu tô mal com alguém? Eu tô insatisfeita em alguma área da minha vida? O que aconteceu hoje? O que aconteceu essa semana? Aqui não é sobre se proibir ou se punir não, hein? É sobre criar um espaço de reflexão. O que muitas pessoas percebem é que com esse pequeno intervalo, o pico dessa urgência pela comida passa. E a pessoa consegue tomar uma decisão muito mais consciente. Essa estratégia ajuda muito a desenvolver o que a gente chama em TCC de regulação emocional. É equivalente aí ao popularmente conhecido como inteligência emocional. A gente não simplesmente responde a nossa emoção de cara. A gente para se questionar qual é a raiz desse nosso desejo. A terceira estratégia é uma estratégia que provavelmente você estava esperando ver aqui e não tem como deixá-la de fora. É o planejamento alimentar. Muitas vezes, o episódio de compulsão alimentar ele pode aparecer não só por gatilhos emocionais, ambientais, mas também pela imprevisibilidade das refeições. Ficar longos períodos sem comer, não porque tá fazendo jejum ou enfim, mas por pura responsabilidade mesmo. Aí quando chega a hora que bate a fome, você vai e depende de improvisos. Deixa eu ver o que tem aqui em casa. Ai meu Deus, tem um resto de arroz com um resto de feijão, não quero. Vai lá e pede o quê? A pizza. Às vezes, até mesmo se planejar com relação às suas vontades e desejos. Quantas pacientes em tratamento de compulsão alimentar eu já tive, por exemplo, que sempre tinham alguns docinhos em casa para quando batesse à vontade não tivesse que recorrer ao iFood, que geralmente recorreria a um bolo inteiro. Então, gente, ter uma certa organização, planejar suas compras mensais, semanais, deixar na sua casa alimentos nutritivos disponíveis para o seu consumo. Tudo isso pode diminuir muito a quantidade de episódios da compulsão alimentar. E aqui, se possível, eu recomendo muito fazer um acompanhamento nutricional, mas não é com qualquer um não, viu?
Tem que ser um nutricionista que tenha um conhecimento sobre os transtornos alimentares. Eles têm que ter um conhecimento da base da TCC, de como funciona o ciclo, entender sobre o comportamento humano. Existem nutricionistas comportamentais, não sei se você está sabendo dessa. Porque, gente, o nosso comportamento de comer não é só sobre nutrir. Envolve muitas emoções e muitos padrões. Então, o ideal é você buscar profissionais sem essas imposições rígidas, restritivas, mas que valorizam o equilíbrio, a consciência, o autoconhecimento, o seu objetivo. Me conta aqui nos comentários se você já sofreu de compulsão alimentar, algum período da sua vida, se você ainda sofre. E conta aqui também para as pessoas que estão precisando o que te ajudou, o que te fez superar isso. Lembre-se, lidar com a compulsão alimentar não é flores, não é fácil, mas é super possível. Digo isso por experiência clínica de ver tantas pacientes minhas superando com apoio, estratégias baseadas em evidências e principalmente com muita autocompaixão, respeito a si mesma, ao seu tempo, limites. É um processo que muitas vezes pode ser longo, mas vale muito a pena. E se você quiser me apoiar aqui, por favor, não esqueça de dar um like, de se inscrever aqui. Tem vídeo novo toda quinta-feira. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!